todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, diretamente da Igreja Assembleia de Deus, em Curitiba, que é presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, aqui da congregação do Parque Industrial, dirigida pelo evangelista Agnaldo Vieira. Fique conosco e acompanhe mais um trimestre da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Bom, estamos de volta com a nossa Escola Dominical, dia 5 de julho. Iremos iniciar hoje mais um trimestre, nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E para nós discutirmos, para nós comentarmos sobre essa lição de hoje, a lição número 1, Daniel ora por um despertamento. Estamos aqui com o presbítero, irmão Adriano. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela cooperação, pela presença. E antes de nós começarmos a nossa lição, vamos estar orando ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por mais um dia que Ele nos concede, sobre sua proteção, sobre suas bênçãos. Vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus te adoramos, te louvamos e glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus único e verdadeiro Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, nos conceda, Pai, saúde, nos conceda, em nome de Jesus Cristo, Pai, a presença e o ensinamento que nós podemos ter na Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, a cada dia. Abençoe a cada irmão, a cada amigo que está acompanhando essa aula, Pai, pela internet. Seja com todos, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Guarda-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, de todas as aflições do mundo, dos dias de hoje. Seja conosco. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, como já falamos, lição número 1, trimestre novo, falaremos sobre Daniel. Falaremos sobre a oração de Daniel a respeito do pedindo por um despertamento. Despertamento de quem? Na época do povo, na época ali Daniel intercedendo por uma ação de Deus à frente à sua situação, a situação do povo que estava cativo. Mas a gente vai tirar um ensinamento para hoje, que nós oramos em busca de um despertamento, de um avivamento para a igreja. E para nós começarmos, nós vamos lá para o nosso textuário, que está em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Além disso, nós temos a verdade prática, que diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Daniel, capítulo 9, depois no mesmo Daniel, capítulo 6 e capítulo 2, e depois nós vamos lá para o livro de Esdras, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor falou ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, e rogos e jejum, e panos de saco e cinzas. Capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2. Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel
louvou ao Deus dos céus. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: diz assim Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Bom, feita essa leitura inicial, feito a nossa oração, então vamos entrar nos tópicos que essa revista nos traz, essa lição vem nos apresentando. Mas antes de nós já falarmos do primeiro tópico, irmão Adriano, eu gostaria que você fizesse uma breve introdução do que nós veremos nesse trimestre e o que nós veremos nessa lição. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. É uma satisfação podermos compartilhar mais um trecho da palavra de Deus nesse momento. Essa revista, então, em edição especial, vai trabalhar em nossos corações, pela palavra de Deus, as experiências que grandes homens de Deus na Bíblia tiveram com Deus e a ação de Deus naquele momento, muitas vezes difícil, que eles passavam. Então nós veremos aqui cada encontro, cada domingo, cada capítulo dessa revista vai trazer para nós então um fato referente a um homem de Deus, as circunstâncias onde ele vivia, as dificuldades que ele passava e depois aquilo que glorifica a Deus, a ação divina, trazendo salvação, trazendo solução, trazendo a resposta, mostrando para aqueles homens naquela época o mover de Deus. Que bênção! E essa lição, como nós já falamos, fala em relação à oração de Daniel. E antes que eu esqueça, antes de vir para cá, para a gente poder estar falando sobre essa lição, o grupo de jovens aqui da igreja de Dalmátice, tem o devocional. Então toda semana muda-se o tópico do devocional. E essa semana o tópico do devocional é o sobrenatural de Deus. E quando nós vimos a lição do que nós falaríamos, me fez lembrar de todos os assuntos que nós já abordamos essa semana nesse devocional. Então, hoje em específico, nós falaremos da oração de Daniel, e a gente vê como a oração de Daniel moveu os céus, e fez com que o sobrenatural de Deus fosse sobre ele, fez com que o sobrenatural de Deus fosse sobre aquela nação, mexendo até com o pensamento, com o coração do rei, em favor da igreja, em favor do povo judeu na época. Então, esse é o principal tópico, que a gente já pode ficar ligado, que as nossas orações movem o sobrenatural do Senhor. É verdade. E quando nós entramos no primeiro tópico, a gente vê que o primeiro tópico fala assim: Daniel foi despertado para orar. E uma vez despertado para orar, a gente vê que tem algumas características que o levaram à oração. Da mesma forma que são características que nós precisamos ter como cristãos, como servos do Senhor, para que a gente possa ser levado à oração. E a gente vê isso nos subtópicos, que fala que Daniel vivia uma vida de consagração, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida reta, uma vida justa. A gente vê que a estatura espiritual de Daniel o capacitava a enfrentar essas dificuldades. A estatura espiritual de Daniel o capacitava para enfrentar as dificuldades e as batalhas espirituais e ver o sobrenatural de Deus. E também a gente vê que toda essa questão, toda essa oração de Daniel, esse período, coincidiu com drásticas mudanças no reino da Babilônia. Então, irmão Adriano, eu gostaria que você comentasse já sobre esse primeiro tópico e todos esses pontos que esse tópico vem abordando para nós.
Primeiramente, Daniel, como o irmão Júlio já disse, ele era uma pessoa que tinha uma vida consagrada ao Senhor. Não traz especificamente nessa lição, mas se nós formos voltar ali para Daniel capítulo 3, nós vemos a passagem ali de Daniel na presença do rei, na construção daquela estátua, onde todos ali, as grandes autoridades do governo ali de Babilônia, adoravam e tinham que se curvar perante a imagem do rei. E Daniel, por amor ao seu Deus, pela convicção, pela fé que ele tinha, ele não participa dessa adoração. Então ele passa ali dificuldades por causa disso, mas ele não recua na sua fé. Primeiramente, convém também nós lembrarmos um pouquinho de como então Daniel chegou nessa situação. Conta-nos a história, e a palavra de Deus nos traz também, que Israel começa então a sua trajetória histórica, tendo na sua administração primeiramente os juízes. Depois, numa segunda etapa, ele pede a Deus, e Deus concede então que isso se converta em um governo de monarquia. Aí passam os governos de Saul, de Davi e de Salomão, o reino se expande, mas após o final então do reinado de Salomão, o reino se divide em dois. Reino do norte, que é em Samaria, capital, e reino do sul. E esses dois reinos então começam a ter as suas dinastias, a história desses dois reinos começa então a se desenvolver. Por volta do ano 700, então antes de Cristo, o reino do norte cai perante os assírios, rei Sargão II, e então o povo do norte é levado também cativo. Fica o reino do sul, que ainda dura mais 100 e poucos anos, um pouquinho mais de um século, mas então Jerusalém também cai, agora pelos babilônios. E o exílio, então aquelas pessoas ali, depois da ocupação, muitos são mortos, e alguns então são levados para o exílio na Babilônia. Entre eles vai também Daniel, um jovem que naquela época tinha em torno de 15 anos. Daniel então, dessa maneira, vai para um reino estrangeiro, é escolhido então para fazer parte ali, tem uma posição que é mais próxima da administração, mais próxima do rei, mas ele não recua, ele não tenta uma atitude oportunista, uma atitude conveniente, mas a sua crença, a sua fé, a sua experiência no seu Deus, ele como pessoa consagrada que era, então ele procura manter, tornando-se assim diferente dos demais. Ele se destaca ali naquela corte por essa devoção, por essa fé, por essa comunhão que ele tinha com Deus. Daniel então é uma pessoa especial. Outra coisa que nós podemos notar aqui é que Daniel, quando começa então esse sentimento dele para orar, e ele tem então essa revelação de que o período ali em que Jerusalém estava em escombros, estava no fim. Mas Daniel, nesse momento, ele estava lendo as Escrituras, ele estava estudando aquilo que ele tinha disponível das Escrituras, que ele tinha à sua mão naquele momento. Então ele estava meditando na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, com o coração sincero, buscando conhecê-lo como nosso Pai que Ele é, Deus revela-se a nós, Deus fala conosco e nós passamos a descobrir mistérios maravilhosos de Deus para as nossas vidas. Foi assim com Daniel. E o que Daniel faz com esse mistério? Ele vai orar. Porque era um conflito ali internacional, não era uma coisa fácil o que Deus tinha mostrado para ele. O país dele tinha sido praticamente esvaziado, a cidade destruída. Daniel poderia muito convenientemente, aos olhos da carne, ficar quietinho na corte lá, ele estava numa boa posição, mas não, ele contempla, Deus revela para ele, a minha cidade, o meu lugar, dos meus antepassados está destruído, e ele sente então no coração dele tristeza por isso, e o que ele faz? Ele vai orar, ele ora a Deus, e Deus no transcorrer dessa revista, nós vamos ver, ele começa a mudar as coisas, num sentido internacional. Era um império, não era fácil ali a mudança de atitude daqueles governantes. Mas Deus trabalha no coração deles e a coisa acontece. E o que eu acho bem impressionante, acho muito bonito em relação a isso, essa postura de Daniel, é que, como o irmão falou, Daniel estava numa boa, estava numa condição legal no reino da Babilônia. E ele poderia falar ou pensar da seguinte forma: nós viemos cativo, nossa nação veio cativa, mas o Senhor me abençoou.
me colocou numa situação confortável. Isso, é. E muitas vezes hoje, Daniel pensou como igreja, Daniel pensou como corpo, como uma nação só. E falou, eu estou numa situação confortável, mas o meu povo não está. Exatamente. A nação que está cativa não está. E ele foi, orou ao Senhor, não se dobrou a deuses e a decretos do rei, se manteve na posição de cristão, na posição de servo. E muitas vezes hoje, mediante as dificuldades, talvez alguns de nós possamos olhar para as nossas condições e falar, uau, sou abençoado, estou confortável. Exatamente. Mas existe uma igreja, existe um corpo, existem pessoas que precisam das nossas orações, que precisam que, por mais que eles não mantenham uma postura, uma estatura de fé igual Daniel manteve, mas a igreja depende que nós mantenhamos a nossa postura, a nossa estatura perante o Senhor. Exatamente. Então é uma lição que Daniel nos passa, né? Que não devemos olhar somente para nós, mas devemos olhar para o todo. Exatamente. Irmão, e como o irmão falou, era uma questão internacional. A Babilônia vinha passando por grandes mudanças. E Daniel, em meio a isso, começa a orar ao Senhor e tem essa resposta, a passagem conhecida que a gente conhece. Daniel tem essa resposta dos céus em relação à sua oração. E daí lá no tópico 2, no subtópico 1, diz assim, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Qual era a situação? O que Daniel orava? O que aconteceu nesse momento? Daniel então ora pela intervenção divina, porque a vista dos homens, era impossível que se realizasse aquilo que Daniel tinha no seu coração. Ali aquele lugar dos reinos, tanto do norte quanto do sul naquela época, já tinham sido dominados há mais ou menos ali uns 70 anos ali, já estava vencendo esse período, diz até o autor da revista fala sobre isso. Então Daniel olha, era uma situação assim, se fosse para outros povos, até que alguns deles são relatados na Bíblia, seria uma situação que não iria acontecer. Mas Daniel então coloca isso nas mãos do Senhor. E o trabalhar de Deus é uma coisa maravilhosa. Porque passa um rei, ali a região da Babilônia é dominada por um outro povo que vem depois. E Daniel mantém ali, pela graça de Deus, pelo poder maravilhoso, pelo livramento do Senhor, porque ele poderia, quando houve essa troca, houve essa outra dominação, quando Ciro chega ali para tomar posse daquela terra, ele poderia muito bem ter executado todos e colocado os seus ali, mas Daniel consegue sobreviver a isso. Daniel passa essa etapa e passa também a ter comunicação com Ciro, que era o dominador, aquele que chegava ali. Para nós termos uma noção mais ou menos do que acontecia naquele tempo, quando um povo dominava o outro, existiam várias maneiras com que essa dominação era feita. Muitos chegavam e executavam todo mundo, pegavam os despojos de guerra, ou seja, as riquezas, aquilo que era precioso, levavam embora e ou ocupavam a área e pronto, acabou. Outros povos já não, já usavam essa técnica do exílio, de levar então o povo cativo para um outro lugar, para que esse povo venha a servi-lo. E existia então uma terceira parte, nós vemos isso no perfil justamente de Ciro, que ele vem, e o próprio texto da lição e a revista fala, e a Bíblia fala disso também, que ali Deus trabalhou no coração daquele homem, porque não era uma prática assim tão comum naquela época. Ciro faz uma coisa diferente, ele permite então que os povos, que eram estrangeiros, eles pudessem então cultuar, e o povo ali de Daniel, e na sequência nós veremos nas outras lições, ele foi abençoado, porque é permitido que vá esse povo até a sua terra, reconstrua o templo, um lugar de adoração, um lugar consagrado a Deus, e depois nós vamos ver nas lições seguintes, quando fala de Neemias, de Esdras, aquela parte maravilhosa, daí eles lendo a palavra de Deus, aquele povo com fome da palavra de Deus, há muitos anos alguns ali que nem ouviam, e aquele povo se reúne então, naquela situação, para compartilhar da palavra de Deus, para voltar a ouvir alguém proferindo a palavra de Deus. Então Deus vai trabalhando ali, primeiramente em Daniel e agora em Ciro, para que toda essa situação então se resolva. E a partir disso, as providências foram sendo tomadas para que esse projeto seguisse adiante. E frente a essa postura de Ciro, isso já está relacionado ao que ele falou sobre o que Jeremias já havia dito da promessa divina. O que era exatamente que Jeremias havia dito sobre isso? Que haveria então essa volta. Era um negócio difícil de imaginar. O povo voltando, depois desses 70 anos,
lá para a sua terra, e que aquela história não estaria perdida, mas haveria então um novo tempo, haveria então uma volta, haveria então uma reconstrução, aquela história então voltaria a ser escrita. Jeremias falou isso naquele tempo, nas palavras que Daniel estuda, e até esse momento em que Daniel ora ainda, era uma coisa que não poderia ver, não poderia contemplar. Mas ele colocou isso em oração, ele se consagrou por isso, jogou cinzas, ele se vestiu de pano de saco, ou seja, ele colocou tudo, ele se derramou na presença do Senhor, naquele projeto que o próprio Deus já tinha lá atrás, pela boca de Jeremias, tinha falado que iria acontecer. E ele vê então, e deve ser uma sensação gloriosa, né? Ele vê aquilo, ele talvez até se assuste, é um projeto muito grande, muito difícil, e ele mesmo contempla então Deus trabalhando para que isso venha a acontecer. E da maneira como foi também uma experiência grandiosa que ele teve com Deus. E ele se consagrou, se entregou, se engajou por algo que era extremamente difícil de acontecer. Exatamente, difícil. Que era um rei que havia colocado cativo um povo, poder abrir mão de tantas coisas e permitir que esse povo voltasse para a sua terra de origem, erguesse templos e cultuasse ao seu próprio Deus. Mas ele creu nisso, ele creu nessa promessa. Pensem na nossa condição de hoje. Quantas coisas difíceis acontecendo no país e no mundo. E a gente tem inúmeras promessas do Senhor. Basta que a gente creia, que a gente se consagre e entre de cabeça, seja engajado nessas promessas do Senhor, para que as nossas vidas possam ir bem durante esse momento que enfrentamos. É verdade. Essa lição, nesse aspecto, ela é muito importante para nós, porque o povo cristão, ele tem crescido no Brasil e ele tem assumido um volume muito grande. Então ele tem, imagine se todas essas pessoas que começam a se unir, que começam a interceder, e que começam a jejuar, e começam a se consagrar, e começam a pedir a Deus, a invocar o nome do Senhor, as maravilhas que Deus pode fazer pela nossa nação, pelo nosso país. O povo de Deus pararia de perder tempo com coisas que às vezes são vãs, que não levam a nada, e ele contemplaria a mão poderosa de Deus agindo em favor do Brasil, quando todo o povo fazendo isso. Mas qual era o segredinho de Daniel que nós já comentamos aqui? Ele lia as Escrituras. Daniel sabia qual era o propósito de Deus, sabia qual era a vontade de Deus. Daniel não fez um pedido a esmo. Ele não fez um pedido que fosse conveniente para ele. Ele não fez alguma coisa que era boazinha somente para ele, que talvez fizesse ele se sentir, ele se destacar mais ainda perante o rei, não. Ele pensou justamente naqueles que estavam lá atrás, nos herdeiros, e nesse grande plano de Deus, que vinha, talvez Daniel ali, se ele chegou ali em Babilônia com 15 anos, por volta de 15 anos, já tinham se passado quase os 70, então, para aquela época, para os padrões daquela época, ele tinha uma idade bem avançada. E mesmo assim, ele segue, porque ele sentiu que aquilo vinha de Deus. Ele sentia que era um projeto de Deus. Então ele segue nessa linha. E isso é uma bênção, né? Uma pessoa que pensou no projeto de Deus, acima dos interesses dele. E o que fez a diferença não foi o governante. Não foi o governante. O que fez a diferença foi a postura dos servos, daqueles que conheciam e serviam ao Deus de Israel. É verdade. Da mesma forma hoje, não interessa o governante, ou não interessa os governantes. É claro, faz toda a diferença, a gente tem que ter consciência em quem colocar lá e etc. Mas o que faz a diferença em uma nação é a postura do povo, daqueles que servem ao Deus vivo, daqueles que servem a Jesus Cristo. Diante da palavra de Deus. Diante da palavra. É isso que faz a diferença e é essa que tem que ser a nossa postura. É verdade. E ok, Daniel orou, recebeu resposta, Deus moveu o céu e Deus moveu o coração, o pensamento do rei Ciro, certo? E ocorreu em Ciro um despertamento. Que despertamento foi esse? E depois já comento para a gente o segundo subtópico que fala que Ciro também foi abençoado por isso. Ciro foi abençoador, movido por Deus, mas também foi abençoado como um contraponto. O que aconteceu com Ciro? Olha só como é interessante. Aqui o autor da revista traz, primeiramente, Ciro, rei da Pérsia. Então já vi ali, eles deixam então os babilônios para agora ficar na mão
dos persas, outro povo. Então Daniel já tinha que lidar ali com uma realidade, com cultura diferente, com um modo de pensar diferente de um invasor, de alguém que chegou por ali e tomou conta de tudo aquele resplendor dos babilônios daquela época. Mas Ciro, então aqui o autor da revista traz para nós um texto, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Olha como é importante, amado irmão, amada irmã, o agir de Deus quando Ele tem os seus servos ali, quando Deus tem um plano na nossa vida. Nesse caso aqui, Deus entra, penetra o coração de Ciro, para que Ciro se atente para uma questão que era do interesse de Deus, era um plano de Deus. Em outras passagens bíblicas, lá no faraó, Deus faz o contrário, Deus endurece o coração do faraó. Para ver como para Deus não tem esses limites temporais e físicos que tem para nós. Então Deus trabalha, amado irmão, amada irmã, aonde Ele quer e a hora que Ele quer. Importa que o plano dele se cumpra. Importa que o plano dele se cumpra. Então não existe esse temor que muitas vezes nos assola por isso, por aquilo que vai acontecer. Amado irmão, amada irmã, Deus está no controle de tudo. E nesse texto aqui, nós vemos que ele trabalha então no coração de um rei grandioso que veio de fora. Mas Deus então vai amolecendo o coração de Ciro, vai trabalhando o coração de Ciro, fazendo com que chegue ali a palavra que o autor da revista traz para nós, com que Ciro edita então o chamado pregão. Esse pregão não tem a ver com um leilão, não é uma coisa assim. Esse pregão naquela época era um comunicado, era uma maneira que o governante fazia com que essa notícia, que era a vontade dele, fosse por todo o império. Então ele edita esse pregão, esse anúncio público, e comunica a todos agora qual seria a próxima vontade dele. Então o rei decidiu lá, conforme ele foi convencido por Deus, Deus trabalha no espírito de Ciro, e Ciro se anima então e vai nessa direção. Ele lança então esse comunicado, e esse comunicado então vai por todo o império. E é interessante também que Ciro, ele sendo um rei naquela época poderoso, um rei que tinha, porque ele conseguiu ali conquistar aquele vasto império babilônico também, ele chega dizendo assim, o Deus dos céus. Olha que coisa interessante. Então ele reconhecia que o Deus dos céus, o Deus que fez o quê? O Deus que me deu uma terra. Ele fala assim, lá no tópico anterior, ele fala, Deus me deu uma terra. E Deus me deu, e o que ele fez então com essa terra? Deus me deu essa terra e deixou assim, Ciro entende que Deus deixa ele incumbido então de cuidar daquela terra. Então ao mesmo tempo que ele diz assim, opa, agora eu cheguei nessa terra, eu sou o rei, mas eu reconheço que tem um Deus nos céus, ou seja, ele diz, tem alguém maior do que eu. Porque naquele tempo, amado irmão, amada irmã, amigo que nos acompanha, era muito fácil para um soberano chegar e dizer assim, agora eu sou Deus, rompe com esse sistema religioso inteiro, vamos inventar um sistema novo e eu sou Deus. Foi o que aconteceu no Egito, era o que acontecia em várias nações ali em volta. Eu sou Deus agora. Ele, por decreto, ele se tornava Deus. Em Roma aconteceu muito isso. Tinha lá a República Romana, de repente assumia lá um líder sobre aquela república, ele se tornava imperador porque ele conquistava todo mundo, e ele se autodenominava Deus, e ele virava Deus, e construiu templos para ele, ele começava a ser adorado. Ciro não vem com essa, porque tinha a ação do Deus vivo, do Deus verdadeiro no coração dele, e ele não parte então para esse lado de se tornar um Deus, mas ele reconhece que é um Deus na terra, ele reconhece que sobre a mão dele está um território muito grande, mas ele reconhece que ele está incumbido por esse Deus a fazer ali aquele projeto. Ele reconhece. Tem alguém mandando, como se ele dissesse assim, tem alguém mandando em mim para que eu faça uma obra maior, mas eu sei que eu sou responsável porque ele me deu. Olha a diferença de visão. Então de Ciro para com todo aquele império ali, e isso reflete no quê? Isso desemboca no quê? No grande projeto, então, de levar essa reconstrução para Jerusalém, provendo todos os recursos, a autorização, para que então esse projeto saia daquele patamar que estava prometido na palavra de Deus, que chega ao coração de Daniel, Daniel ora, e agora vem a resposta. Primeiramente, pelo pregão, que é o comunicado, eu autorizo que eles façam, eu autorizo que esse Deus é verdadeiro, e agora conduz o projeto com os recursos, para que eles voltem àquela terra,
e começa então o projeto de reconstrução. E é incrível, né? Mais uma vez um ensinamento. A gente vê Deus movendo o coração de governante egípcio, de faraó egípcio, para tornar servos seus como governantes. A gente vê Deus, 200 anos antes, através de Isaías, chamando um rei persa de ungido de Deus. E muitas vezes nós custamos acreditar que o Senhor pode usar pessoas na atualidade. Eu acho que cabe a nós, ou fica a lição para nós como igreja, que sim, Deus vai usar quem Ele tiver e quem Ele quiser usar. Mas Ele vai fazer com que a sua igreja seja resguardada. Ele vai fazer com que os seus planos sejam cumpridos. Ele vai fazer com que a sua igreja seja abençoada até o dia que Ele nos levará para junto dEle. Mas para isso, a gente precisa manter a nossa estatura, a nossa posição de fidelidade, de consagração ao Senhor, para que as coisas vá bem para a igreja. Irmão Adriano, essa lição nos traz muitos aprendizados, a gente já pôde discutir vários deles aqui. Para nós concluirmos, o que a gente pode tirar de grande lição dessa passagem de Daniel, desse aprendizado que nós tivemos com o rei Ciro, o que a gente tira de grande lição para as nossas vidas nos dias de hoje? Primeira coisa, amados irmãos e irmãs, é que Deus é tremendo. Deus é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Ali no final da revista, o autor vai citar até a passagem de Saulo, quando Saulo perseguia os cristãos, e naquele momento glorioso que ele teve do encontro, o autor da revista aqui diz que ele chama, ali em Atos ele chama Jesus de Senhor. Quem é Senhor? Ele cai em choque. Quem é Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele reconhece automaticamente que aquele que estava ali não era apenas um mito, não era apenas uma dissidência do judaísmo, era algo muito maior, era um plano de Deus que tinha o objetivo de atingir a todos, a toda a humanidade. Então o nosso Deus é um Deus tremendo. Em segundo lugar, o exame das Escrituras, um exame sadio das Escrituras. Nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós precisamos buscar alimento do nosso Pai, para que nós tenhamos cada dia mais, examinando as Escrituras, nós temos mais então comunhão com Deus, nós conhecemos melhor a baliza da nossa fé, e nós entendemos os planos de Deus, e por meio disso Deus também fala muito conosco, e Ele pode mudar situações, como nós vimos aí nesse exemplo que o autor coloca, de uma coisa grandiosa, mudou todo um plano de governo, toda uma história de um país, para abençoar ali o seu povo. Então Deus trabalha, Deus é maravilhoso, Deus está no controle. Às vezes nós esmorecemos, às vezes nós desanimamos, às vezes nós temos a sensação, pelas notícias que nós ouvimos, ou por ponto de vista que nós escutamos, de que a coisa parece que está perdida, que a coisa parece que é pior do que é. Mas nós temos na nossa vida o Deus vivo. Ciro entendeu isso, Deus trabalhou no coração dele. E ele soube, mais ou menos ali, ele foi assimilando isso e sabendo os projetos que ele deveria fazer. Deus tem projetos para a nossa vida também, mas nós precisamos buscá-lo. E para buscar a Ele, nada melhor do que conhecê-lo. Conhecendo a Ele, nós oramos direitinho do jeito que Ele quer e a bênção acontece, o milagre acontece. Ainda tem dúvidas sobre o futuro? Tem dúvidas sobre o teu presente? Não duvide mais, simplesmente creia, porque esse nosso Deus é poderoso para fazer. Tendo em vista isso e tendo falado tudo isso, irmão Adriano, eu vou pedir para que você ore. Para que você ore com todos os irmãos que estão em casa, com todos os amigos. E se tem alguma necessidade especial que você está já descrente de que pode haver uma solução, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus para o qual nós vivemos. O Deus que muda qualquer situação e usa quem Ele bem quiser e faz o sobrenatural dele acontecer em nossas vidas. Irmão Adriano, aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Antes eu vou fazer a leitura do Salmo 86. Salmo 86, versículo 6, que diz assim: Dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a Ti, pois me responderás. Então o nosso Deus é um Deus que respondia e é um Deus que continua respondendo às nossas orações, às nossas súplicas. Mas ele disse aqui, dá ouvidos, ele teve fé, ele chegou para Deus como Deus realmente é, uma pessoa que está ali pronta, poderoso para nos ouvir. Ele é nosso Pai e Ele tem poder para resolver a nossa situação. É para esse Deus que nós vamos orar agora. E Ele há de nos abençoar nesse dia
Ele há de nos abençoar nos estudos dessa revista, que serão 13 estudos maravilhosos. Vamos orar. Pai amado e santo, nesta hora, Senhor, em que nós estamos encerrando essa primeira das 13 lições, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que seja um período de conhecimento do Senhor, nós pedimos que seja um período de experiência contigo, ó Pai, nós pedimos que seja um período, ó Deus, onde quando terminar, nós estejamos mais próximos de Ti, sabendo da Tua vontade, ó Deus, sabendo dos Teus projetos, Senhor, sabendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, abençoa cada irmão e cada irmã, ó Deus, que nos acompanha. Abençoe os lares, ó Pai, nesse tempo em que estamos ainda fisicamente distantes, mas o Senhor é poderoso para visitar, para abençoar os lares e levar a vitória agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.